E para iniciar o dia de hoje, eu quero chamar aqui uma das mentes mais criativas que conhecemos. Nosso convidado inicial é Alan Barros, profissional de destaque em varejo, marketing e comunicação, com 30 anos de experiência e mais de 10 bilhões reais gerenciados em mídia. Foi responsável por marcos históricos, como tornar a Casas Bahia o maior anunciante do país e liderar a abertura da maior loja do mundo, a Super Casas Bahia. Fundou a agência Fala, que rapidamente entrou para o top 10 nacional, e atuou como vice-presidente de marketing da máquina de vendas, comandando a maior integração de marcas do varejo brasileiro. Empreendedor, fundou a Pulse com o grupo Artplan, posicionando-a como referência em comunicação para o varejo. Lançou também o Acelera aí, plataforma pioneira de conteúdo publicitário com celebridades, hoje com mais de 100 artistas e 5 mil clientes. Em 2023 e 2024, a Pulse foi reconhecida como a agência com melhor performance em novos negócios, com crescimento de 300%. Em 2025, lançou o livro Criatividade Exponencial, que une inteligência artificial, frameworks exclusivos e atua também como mentor no G4 Educação. Alan, é uma alegria enorme ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Uma super honra estar aqui, desde que eu recebi o convite do Diego, que a gente já tinha trabalhado junto, Muradas, que desenvolveu esse projeto do Master. Desde que eu lancei o Acelera aí em 2019, que foi uma disruptura na minha carreira, porque era um projeto baseado em tecnologia, eu nunca fui um cara de tecnologia. Eu voltei para a sala de aula, precisei voltar para a sala de aula, e isso me fez abrir a mente para um outro cenário completamente diferente. E eu aprendi que quanto mais a gente compartilha conhecimento, mais volta, mais você exponencia, mais os seus negócios crescem. E eu não abdiquei mais disso. Hoje eu dedico boa parte da minha agenda a compartilhar o que eu já fiz, e cada vez que eu faço isso, esse contato com vocês volta muito conhecimento, eu volto para o escritório com a mente cada vez mais aberta, criando novos negócios, então gera um ritmo muito grande de conhecimento. Para complementar um pouquinho aqui da apresentação, obrigado pela apresentação. Eu sou sócio aqui do Roberto Medina, vocês devem conhecer bem, quem está aqui no Rio de Janeiro, sou sócio dele há 10 anos, do Rodolfo, filho dele. Em 2015, quando eu entrei para o grupo, na época chamava Grupo Artplan, não era Grupo Dreamers ainda, tinham duas empresas, né? Uma o Rock in Rio, que é o maior projeto de entretenimento do Brasil hoje, e a própria Artplan, uma agência super tradicional, mais de 50 anos de existência, mudou a história de grandes marcas no país. E na época o Brasil estava sendo vendido na indústria da comunicação. Todos os grandes líderes, donos de agências brasileiras, tinham vendido as suas operações para os grupos internacionais, normal. Todos os grandes publicitários tinham saído do jogo. E a visão do Roberto e do Rodolfo era o contrário. Em vez de a gente também vender, também ceder o nosso know-how para as empresas de fora, vamos criar um grupo 100% brasileiro. Era uma missão quase que impossível, porque o mercado americano, e principalmente o europeu, com o dólar sempre muito maior do que o nosso, é muito mais fácil para eles comprarem a gente do que a gente sobreviver aqui. Mas a gente fez um trabalho bem agressivo quanto a isso. Hoje o grupo conta com 18 empresas, 18 negócios, mais de 2.200 colaboradores diretos. A gente tem 3 verticais de negócio, vamos falar assim. A de entretenimento é muito forte, com o Rock in Rio, com o The Town. A gente quis fazer o Rock in Rio em São Paulo, mas não dava para chamar de Rock in Rio em São Paulo. E a gente tem o Lollapalooza, que não era do grupo, e acabou vindo pela qualidade de serviço, né? Quem operava o Lollapalooza no Brasil operou muito mal, o NPS baixíssimo, o grupo de a Live Nation, que era dona da Lollapalooza, eu preciso reverter isso. Quem tem maior experiência no Brasil em gerar eventos ao vivo era o nosso grupo, acabou entrando. Então hoje tem a vertical que chama Rock World, que são os entretenimentos. A centro do grupo é a advertising. Só para vocês terem ideia, hoje a gente opera 2,5 bi de compra de mídia no Brasil. Então, eu vou passar aqui o primeiro slide, só para vocês terem ideia dos clientes que nós atendemos no Brasil hoje. Isso dá uma experiência muito grande, né? Não tem segmento da economia no Brasil que a gente não está conectado, a gente não está entendendo o que está acontecendo. Vertical central do nosso grupo, Artplan, a Pulse, que é a minha agência, que eu toco no dia a dia, que é hiper especializada em varejo. Eu tenho Casas Bahia, Açaí, Avan, Caoa Sherry, grandes clientes.
E na lateral do grupo, que a gente chama de empresas de serviços especializados, que a gente gosta de estar entendendo tudo que está acontecendo, se é referente à educação. Tudo que tem a ver com comunicação eu tenho que entender. Então, um exemplo, a gente comprou um time de games, 100% feminino, chama Black Dragon. Por que eu quero ser dono de um time de games 100% feminino? Porque eu quero entender, tem clientes meus dentro desse universo que precisam entender o universo de games, eu não posso não ter profundidade sobre isso. Além do que, pode ser um negócio, né? As meninas acabaram de ganhar um torneio em Dubai de $1 milhão de prêmio. Então, assim, a gente transformou em negócio, gera conhecimento, porque toda vez que eu crio um projeto, e a gente criou uma unidade dentro desse time que chama Game Code, que toda vez que um cliente desse ecossistema precisa entender de games, é o pessoal da Game Code que vem conversar, conecta comigo ou com a Artplan e a gente dá a solução para o cliente. Aí eu tenho brand, eu tenho performance. A gente quis entender esse negócio do momento de escala do mercado. A gente investiu na V4 Company, que tem 200 agências franqueadas, o primeiro modelo de franquia de agências no Brasil. Estou contando tudo isso para vocês, porque isso nos dá uma retaguarda de conhecimento hoje. Considero aí um privilégio ter todo esse ecossistema à nossa disposição. Gosto de começar fundamentando aqui algumas histórias, tá? Que vocês vão entender por que eu crio. Muita gente me pergunta, pô, Alan, como é que você teve o insight do Acelera aí e tal? O Acelera aí, ele é uma tradução do que eu aprendi em 25 anos de carreira. Então, eu vou contar algumas histórias aqui, e no final vocês vão entender o porquê que eu estou contando essas histórias, porque elas que fundamentaram um dos meus negócios. Meu primeiro aqui, quem é só do Rio, talvez não conheça a marca Marabras, é uma rede de varejo totalmente focada em imóveis, extremamente popular. Foi o meu primeiro emprego, eu tinha 18 anos. A gente tinha 2 lojas na periferia da cidade de São Paulo, Vila Nova Cachoeirinha. Eu não tinha verba nenhuma, a gente fazia muito tabloide, eu sempre gostei, fui apaixonado por tecnologia, fui um dos primeiros a fazer editoração eletrônica daqueles tabloides de varejo totalmente digital, porque era uma coisa que era feita na mão, eu fui um dos primeiros a fazer. Eu conhecia a Marabras prestando esse serviço, né? Com 18 anos eu tinha o meu primeiro negócio, fazendo esses tabloides. Aí um dia o dono da empresa me chamou para trabalhar lá dentro, eu fui. E, poxa, na época, a Casas Bahia era meu concorrente, era gigantesca. Na época ainda existia a Mesbla, quem é aqui do Rio conhece bem, lembra bem da Mesbla, tinha um Mapping. E eu querendo concorrer com essas grandes marcas, sendo uma lojinha da periferia de São Paulo. Um dia, marco uma reunião com o diretor do SBT, querendo levar a Marabras para a televisão. Por que não? Né? Eu costumo falar que um dos diferenciais que eu construí na minha carreira era transformar não em sim. Aí fui lá, sentei com o diretor, o cara me atendeu. Aí falou, legal, o que vocês são? Sou isso, né? Qual a tua verba, Alan? Falei, R$15 mil. Ele olhou assim pra minha cara. Cara, R$15 mil você não faz rádio aqui em São Paulo. Não dá pra fazer nada. E eu comecei a tentar argumentar. Eu tinha feito um roteiro das argumentações que eu ia colocar na mesa. Falei, não, eu vou crescer, vou ficar grato ao SBT o resto da minha vida. Eu vou estar sempre com vocês. E fui jogando. E ele olhando assim pra mim, falou, cara, não dá. Infelizmente eu não consigo fazer nada por você, mas gostei da sua atitude, volta aqui daqui a um tempo e tal. E eu continuei insistindo. O que dá para fazer? Ele falou, cara, tô vendo que você tem muita coragem. Vou te dar uma dica aqui para você não sair de mão vazia. O mercado publicitário não contrata os vilões. Todo vilão tem um problema que não consegue faturar. Porque o mercado publicitário, as agências, as empresas gostam de contratar o herói. Como assim? Tem um dos artistas aqui da casa que está sempre me pedindo alguma oportunidade de fazer algum negócio com propaganda e eu não consigo encaixar ele em nada. Se você, do jeito que você está aqui, você está falando que topa, por que você não faz alguma coisa com ele? Falei, tá bom, mas quem é? Aí ele me explicou, ó, o programa de maior audiência do SBT é o Show de Calouros do Silvio Santos. Esse vilão, ele bate de frente com o Silvio o programa inteiro. Só que em contrapartida ele é o segundo, depois do Silvio é o segundo artista que mais aparece. Falei, quem que é? Talvez alguns de vocês não lembrem, mas é o Pedro de Lara. Eu falei, cara, é o vilão, gente. Aí, a gente não tinha, né, a verba, mas eu tinha o que eu considero, que permeou minha carreira toda, a coragem de fazer. Né? Eu nunca tive medo de fazer. Falei, chama ele aí. Ele chamou o seu Pedro, conversei com o Pedro, expliquei o meu orçamento. Fechei com o Pedro de Lara R$5 mil para ele fazer. Eu podia fazer a inauguração com a presença física dele na loja, mas podia usar a imagem dele na minha comunicação.
na comunicação que eram de 10 mil reais. Eu consegui o direito de imagem dele, mas tinha 10 mil reais para fazer. O que eu fiz? Voltei para a empresa, falei para o dono do Nasser, falei, Nasser, conseguiu o peso de Lara? Ele falou, o que você vai fazer com o peso de Lara? Eu falei, Nasser, vou colocar ele dentro da nossa loja, vou encher o bairro de faixa, que sobrou dinheiro para fazer faixa, e carro de som, dizendo que o show de calouros vai estar dentro da nossa inauguração. Com a presença do Pedro de Lara, dando autógrafo. Então, eu não peguei só o Pedro, eu dei o clima do show de calouros inteiro, fiz a faixa, fiz a inauguração. O seu Pedro foi lá. Eu costumo falar que eu criei o primeiro índice de ROI diferenciado do varejo, que para mim, campanha de varejo boa tinha que dar polícia na porta da loja. Tinham, de verdade, gente, 3 mil pessoas, Avenida Parada Pinto, lá na Vila Nova Cachoeirinha, travou, cara. Deu polícia, trânsito. Porque as pessoas queriam show de calouro. Com o Pedro de Lara dando autógrafo, dane-se que ele é o vilão. Né? Queria conhecer, queria chegar perto. Foram 3 mil pessoas. E eu costumo falar que essa minha atitude ajudou a mudar a história da Marabras para sempre. Porque dali a gente saiu para 150 lojas. O contrato mais antigo da publicidade mundial, para vocês terem ideia, foi eu que assinei em 98 com o Zezé de Camargo e Luciano. O Zezé veio depois, né? As pessoas lembram do Zezé e Luciano. Até hoje eles acham que eles são sócios da empresa. Não são. Mas é o contrato mais antigo, é um contrato de mais de 20 anos. O Pedro de Lara ficou fazendo essas ativações para a gente por 10 anos. E mesmo depois que ele não tinha mais saúde para fazer, o vínculo e a gratidão da empresa, dos sócios, principalmente do Nasser, são 4 irmãos lá, mas quem tem essa visão era o Nasser, ficou pagando um salário simbólico para o Pedro até ele não estar mais com a gente. Porque o tamanho da força que foi a mudança na percepção da marca, né? Uma marca que não podia competir, não tinha chance de competir. Aqui é a imagem do seu Pedro, acabei ficando amigo dele, um cara incrível. Mas foi a primeira vez que uma marca teve coragem de fazer algo com um vilão na comunicação. Mas aquilo nos diferenciou e nos permitiu sair de uma marca de bairro, né, para uma marca que competia com os grandes concorrentes. Eu falo aqui que a palavra-chave disso foi eu comecei a entender a importância de cada real que você investe. Eu coloquei um filtro hoje, eu proíbo o meu time a oferecer qualquer coisa para os meus clientes, não importa o tamanho da verba, se não tem uma diferenciação clara no processo. Não ponha investimento, não ponha R$1 de investimento, se aquela comunicação sua não gera uma diferenciação para o teu negócio. Isso permeou sempre tudo o que eu fiz. Aqui durante o papo, eu fiz alguns recortes, tá, pessoal? Eu cometi uma falha de não trazer, era para ter dentro dessa caixa o Criatividade Exponencial, que é o primeiro livro na história que também muda todos os dias. Todos os dias tem conteúdo novo. Quem está aqui, entra na comunidade. É um livro... Desculpa, eu não guardei seu nome. Nosso professor de IA. Ramon. Sou aficionado por IA hoje. Então, eu criei vários frameworks que eu usei durante toda a minha carreira. E eu queria, através da IA, acelerar o uso desses frameworks para qualquer pessoa. Aí eu fiquei pensando, poxa, se eu fizer isso, o livro vai ficar datado em 3 meses, porque a velocidade que nascem os aplicativos, os prompts. Aí o que eu fiz? Criei uma comunidade, um time, tem um engenheiro de prompt meu, que todo dia atualiza tanto as ferramentas que estão surgindo, quanto os prompts aqui dentro. Muito, não. O Acelerei é a minha primeira empresa que eu chamo AI First. Em 2019, quando eu criei, ela só era viável com inteligência artificial. No modelo tradicional de publicidade, ela não seria viável. Mas um pouquinho para frente eu conto disso. Aqui eu vou sempre ancorar para vocês, e obviamente no Master, a gente vai fazer isso num nível de detalhe absurdo, tá? Aqui eu vou passar rápido. Mas esse, por exemplo, é um dos frameworks que eu usei num dos maiores cases até hoje da indústria da publicidade para varejo, né? Fazer um teste rápido aqui com vocês. Quem lembra desse jargão aqui? Quer pagar quanto? Levanta a mão, só para a gente fazer um teste. Ó. Quase metade da sala lembra do quer pagar quanto. O que ninguém consegue lembrar, quantos anos essa campanha foi pro ar? Quem quer chutar aqui? 5 anos, uma bom chute. Porra, metade da sala ainda lembra. 5 anos é uma data agressiva. Hã? Você não pode falar, pô.
Ele estava lá, perto da gente. Tem 22 anos, gente. 22 anos e olha a força que é quando eu chamo isso, e por isso que, deixa eu só voltar até rapidinho, pra vocês entenderem por que eu chamei esse framework de Explode. Esse framework nasceu de como foi construído o case do Quer Pagar Quanto. Né? Porque ele não é hoje, lá em 2004 não tinha rede social, não tinha fragmentação da mídia como tem hoje, não tinha fragmentação da atenção como tem hoje. Mas cada dia é mais importante, quando você monta uma estratégia de comunicação, entender o modelo mental das pessoas. Não dá para você comprar o que elas pensam. É impossível a gente comprar o que as pessoas pensam. Agora, a partir do momento que você entende como o seu cliente, como o seu ICP pensa, e você estrutura a comunicação baseado nisso, você explode. Literalmente, você tem a chance de transformar sua comunicação num modelo quase que cultural. E aqui eu vou dividir com vocês um pouquinho como que o Explode, como que esse framework construiu o Quer Pagar Quanto. Hoje em dia a gente fala muito de data driving, de você precisa estar baseado em dados, eu sou aficionado por dados, mas o que eu acho que a nossa geração tem a missão de equalizar é como que eu trago o lado humano para os dados. Porque as empresas que se basearem somente em dados, os dados são iguais para todo mundo, vocês concordam? Qual que é a tendência dos dados? Levar todo mundo para o mesmo lugar. Até aí tudo bem. Antigamente cada um ia para um canto de forma aleatória, quem tinha o melhor feeling ia para o caminho correto. Hoje os dados te ajudam a ir para o caminho correto. Fantástico. Eu não dou um passo sem olhar para dados. Mas quem conseguir colocar o lado humano na tradução desses dados vai sair muito na frente. E foi o que eu fiz lá atrás no Quer Pagar Quanto. Eu tinha um desafio de entender o comportamento dos clientes nas lojas. E aqui eu, no grupo mais fechado, posso falar mais. A gente tinha uma informação interna que era super importante. Eu só crescia o cliente que não tinha crédito. Qual que era a fortaleza da Casas Bahia na época? Ela era a mãe do crédito. Eu tinha uma campanha na televisão que eu falava, se você não tem documento, vem comprar comigo. A Casas Bahia foi precursora do que o Nubank fez muitos anos depois. Porque ela dava R$200 de crédito se o cara não tinha documento. Estou falando sério, gente. Não, estou falando isso de 98, 99, 2000. Então, mas essa era a força. O modelo mental que os clientes da Casas Bahia estabeleceram era a mãe do crédito está aqui. Se eu preciso comprar mais barato, se eu tenho dinheiro para comprar, estava começando a crescer a base de cartão de crédito da população, ele não considerava a Casas Bahia. Falava, melhor negócio eu faço em outro lugar. Crédito é a Casas Bahia. Então, se o cara dependia de crédito, comprava comigo. Se ele tinha dinheiro, tinha o crédito próprio dele, tinha o seu próprio cartão de crédito, ele achava que em outro lugar ele ia pagar mais barato. Eu precisava começar a mudar essa percepção. E eu queria uma campanha que mudasse isso. Por que eu falo que foi o lado humano? Eu passei alguns meses, para vocês terem ideia, todo sábado eu ia em loja, fisicamente nas lojas, e eu conversava com meus dois extremos. Eu aprendi que os extremos te ensinam muito. O que eram os dois extremos? Eu queria conversar com o melhor vendedor da loja, mas eu queria conversar também com o pior vendedor da loja. Né? Por que eu conversava com o pior vendedor da loja? Ele me mostrava onde ele estava emperrando. Né? O bom vendedor, geralmente, é aquele cara que sabe dar volta no sistema. Ele sabe não ficar preso na burocracia. Né? O pessoal sorri porque é isso mesmo. Né? Então, às vezes, o que o bom vendedor te ensina não te ajuda a fazer growth, não te ajuda a mudar a empresa inteira. E eu também aprendi com o tempo que o bom vendedor é egoísta, ele não gosta de compartilhar muito conhecimento, não. Então, eu observava o melhor, mas o pior vendedor, ele me ensinava onde que meu processo de trabalho, meu processo de venda emperrava a vida dele. Se eu resolvesse o sistema para o pior, concorda que a média da empresa evoluía? Então, hoje a turma chama isso de growth, é moderno pra cacete, eu fazia isso lá em 2000, de forma intuitiva. E eu, fui transformando a empresa fazendo isso, só que um belo dia eu cheguei numa loja, eu nunca esqueço o nome dele, João, loja de Santo Amaro. Santo Amaro é um bairro bem popular em São Paulo. Esse vendedor vendia 3 vezes mais que o segundo colocado. Eu falava, caramba, como é que pode esse cara vender 3 vezes mais? Fui falar com ele, ele estava atendendo 3 clientes ao mesmo tempo. Não conseguia falar com ele. Eu falei, como é que ele atende 3? E a gente tinha uma cultura de tabela da vez, sabe? Que os vendedores ficam marcando a vez ali de atendimento, então teoricamente ele não pode atender 3 clientes. Chamei o gerente, pedi para o gerente me explicar por que ele estava atendendo 3, e falou, Alan, o João ele tem um caderninho dele,
ele liga para o cliente. O cara que comprou um DVD hoje, quando vai acabar o carnê do cara do DVD, um mês antes ele começa a ligar para o cliente falando, você está com o DVD novo, está na hora de colocar uma TV nova. E ele fazia isso na mão, não tinha CRM, não tinha nada. Então ele atendia o cliente dele da vez, atendia o cliente que entrava na loja, ô João, você me mandou lá, você me ligou, falou, não tinha WhatsApp, não tinha SMS, era voz. Então ele ligava para o cliente, fazia o cliente vir procurar ele, aí era o jeito dele atender, e ele pegava os caroços, que os outros vendedores chamavam de caroço, que o cara para não queimar, olha que loucura, até hoje tem isso no varejo. Eu estou na minha vez aqui, está entrando uma pessoa, eu medi ela pela roupa que ela usa, pelo jeito que ela anda, se eu considero ela um caroço, eu não queimo a minha vez. Tem vendedor que faz isso. E deixa o cliente andando na loja. Aquele cliente que eles chamam de que só está dando uma olhadinha. Tal. Ele nunca desistia, ele também pegava esse cliente. E ia atendendo todo mundo ao mesmo tempo. Só que chega uma hora que a pessoa perde a paciência. Então, e aí eu vi ele pegando um cliente. Vou te usar aqui, tá, Gabriel? Estava atendendo aqui 2 pessoas já, estava atendendo o Gabriel estava a fim de comprar uma televisão, estava no horário de almoço dele. Chegava e falava pro João, preciso ir embora, cara, estou no meu horário de almoço. Falava, Gabriel, faz o seguinte, empresta o seu documento, que eu vou te fazer uma condição tão incrível que você vai comprar. Só que eu já vou, para você não perder tempo, eu vou adiantar seu crédito no fundo. O Gabriel emprestava o documento dele, punha no bolso. Ele não podia fazer isso. Por que ele pegava o documento do Gabriel? Para segurar mais 10 minutos do Gabriel. Aí ele segurava o Gabriel e ia fechando as outras 2 vendas aqui. Aí segurou mais 10 minutos o Gabriel veio para ele de novo e falou, cara, não dá mais, preciso ir embora. Ele, toma, Gabriel, pode ir embora. Infelizmente, eu preciso de mais 5 minutos ali. Mas eu vou te falar um negócio. Eu sou o maior vendedor da empresa há 3 meses consecutivos. Eu tenho uma cesta de desconto que só eu posso te dar. Se você me esperar mais 10 minutos, eu vou te dar um desconto único. Vou queimar toda a minha cesta de desconto contigo. Para você ir pensando quanto você quer pagar naquela televisão que você me falou. Vai pensando quanto você quer pagar nela, que eu já volto. O Gabriel sentava, meu irmão. Eu vi ele fazer isso 3 vezes. O cara sentava, o cara que estava querendo ir embora, puto, sentava de novo. Eu falei, meu... Na verdade, e quando ele voltava para a história, ele dava o desconto máximo que ele podia dar. Ele não fazia nada a mais. Mas ele achou um gatilho mental para o que para o Gabriel e para muitos clientes fazia sentido, que era essa coisa do poder. Quer pagar quanto? Eu vou dizer quanto que eu posso pagar naquela televisão? E nem sempre ele ia fazer o preço de partida à vista. Às vezes ele ia falar, cara, isso eu não posso, mas eu posso flexibilizar em 18 parcelas. Quanto você pode pagar por mês? Qual a parcela que você pode? Aí você tem que ter a forma de você atender. O meu mérito foi só pegar esse dado humano, real, e transformar numa campanha. Ter a coragem de peitar o jurídico meu não queria que eu fizesse. O jurídico falou não. O filho do dono, que era o meu diretor na época, falou não. Eu falei, não vou deixar de soltar isso, eu perco. Eu acho que é uma vantagem quando o executivo não tem medo de perder a cadeira, que ele faz coisas extraordinárias. Eu não tinha medo de perder a cadeira, eu soltei a campanha. E só para vocês terem ideia do que aconteceu, a empresa falou... Oi? Soltou sem autorização? Soltei sem autorização. Quem autoriza um negócio desse? Então, só que eu fiz direito, né? Eu treinei minha equipe de vendas, mandei informação para os diretores, eu tinha essa autonomia, né? Eu tinha sorte do filho do dono, que na época ele gostava mais de cuidar do São Caetano, que era o clube de futebol, ele chegava meio-dia na empresa e saía às 2. Então, ficou mais fácil para mim trabalhar. E quando deu o resultado, foi tudo bem. Mas, se não tivesse dado, eu ia trocar de emprego. Não. É isso. Só que o que eu tinha, que era uma convicção, e a gente tem que... Eu respeito as minhas convicções. Eu tinha certeza que aquilo ia mudar a história da empresa. Então eu tinha tanta certeza. E tem um detalhe, a inovação acontece quando você rompe alguma barreira. É isso. E sempre vai ter barreira. Não, sempre. Do padrão que já existe, etc. É isso. Então, meti o pé e só para... É legal para vocês aqui, a gente pode falar mais. Eu tinha um contexto que tinha acontecido. Eu tinha pedido demissão uns 2 meses antes. Porque a empresa era tão burocrática. Vocês imaginam, eu tinha 26 anos de idade, diretor de uma das maiores empresas de varejo do país. Os meus pares tinham 30 anos de empresa. E eu 26 de idade. Então era uma ruptura cultural ali absurda. E cheguei um dia e pedi demissão pro dono da empresa. Falei, cara, eu não consigo trabalhar. Porque eu vinha da Marabras, que eu tinha autonomia total. E lá eu ficava remando. E aí o dono da empresa chamou um dia todos os outros diretores. Falou, pessoal, vocês não estão deixando o menino. Ele chamava de menino, ficou me chamando de menino para sempre. O menino aqui não está reclamando que vocês não deixam trabalhar. A partir de hoje, tudo que ele fala é como se Samuel estivesse falando.
Eu peguei isso e usei. A falta de responsabilidade não foi minha, foi dele de ter me deixado trabalhar. Mas só para vocês terem ideia de números, né? Na época o Ponto Frio, que era uma rede carioca, era líder do Brasil. Olha que loucura, gente. Ponto Frio era o maior varejo do Brasil, faturava uns 2 bi. Magazine Luiza não era nada, faturava uns 300 milhões ano, estou falando de valores ano. E a Casa Bahia era o segundo player com 1,5 bi de faturamento. Do mês que a gente lançou o Quer Pagar Quanto, para um ano para frente, a Casa Bahia saiu de 1,5 bi para 6 bi de faturamento. Só para vocês terem ideia. E a gente não cresceu mais. Eu tirei a campanha do ar. Olha a loucura. Por quê? Não foi porque é jurídico. Eu tive que responder um monte de tranqueira jurídica. Eu me formei em advocacia nessa época. De tanto que eu tive que entender sobre direito. Mas eu defendi, nunca perdi nenhuma causa, nenhuma. Né? Porque, na verdade, eu não estou te dando liberdade de você falar quanto você quer pagar. Estou falando, me sinaliza quanto você quer pagar. Eu quero pagar R$1 na televisão. Lógico que teve um monte de oportunistas que tentou fazer isso. Mas a gente sempre se defendeu. Mas a gente teve que recuar na campanha. Essa campanha ficou, ela é lembrada mais de 20 anos depois, só entre 3 e 4 meses no ar só, porque na época aconteceu um problema. O outro filho do fundador, que ele cuidava da parte administrativa e logística, ele tinha uma tese que fazia sentido. Todos os caminhões da empresa tinham que ser iguais. Era o Mercedes XPTO, que facilitava a manutenção, facilitava a compra de peça, facilitava o número de mecânicos que você tinha que ter para fazer a manutenção dos caminhões. Não tinha caminhão para comprar. O critério de eu tirar a campanha do ar foi, porque eu não tenho logística mais, a gente encomendou 400 caminhões, só vai chegar em janeiro do ano que vem, então para com essa porra. Senão a gente não tem estrutura para entregar. Então, eu gosto de contar isso porque quem faz comunicação de varejo, o sonho é pedir que chegue essa informação, né? Para com a campanha porque a gente não aguenta mais vender. E foi... E-commerce no digital é derrubar o site. É isso aí. Quem conseguiu derrubar um site de tanto acesso e tanta É venda, isso. É o sucesso. Mas isso a gente fez, e eu gosto sempre de dizer que o Quer Pagar Quanto, ele nasceu realmente dessa capacidade de a gente olhar para o mundo real. Alan, isso só vale para loja física. Mentira. Atende o saque da sua empresa, você tem site. Atende a logística, você tem um e-commerce. Vai na hora da distribuição, no cara que está fazendo o pacote do seu produto, tem a hora da verdade ali. Né? É você ter essa sensibilidade, esse olhar de conhecer a vida real do seu negócio. Vai trazer muita informação importante. Quando você une isso com os dados quantitativos, você tem um poder imenso na mão. E, no meu ponto de vista, as empresas que vão fazer diferença daqui para frente são as empresas que têm essa sensibilidade humana atrelada a dados. Mete o pé. Cara, na época, eu sempre tinha 2 extremos. É legal falar disso. 2 extremos com o pior vendedor. Tinha um cara que era um problema pessoal. O cara tinha separado, tinha morrido alguém, o cara estava com uma dívida. Essa informação, eu era quase um psicólogo para ele, eu tentava dar um up na vida do cara, mas não tinha muito aprendizado de processo. Então, em metade dos casos, geralmente, de baixa performance, é alguma coisa mental, emocional. Então, esse cara, eu dava ali um apoio, eu fazia questão de ajudar, mas não tinha muito aprendizado de processo. A outra metade sempre vinha com as deficiências ou de formação. Então, eu chamava que era o cara que ele não queria ser vendedor, ele passou por algum problema na vida dele, ele estava ali, mas ele não era, cara. Eu chamava de malhar em ferro frio. Né? Você pode dar muita porrada em ferro frio, ele não vai entortar nunca. Não vai moldar, você não vai moldar o ferro frio. Se é um cara, quando o cara tem aptidão para o que você quer, ele é ferro quente que você consegue moldar. Esse cara também, eu colocava ele numa outra caixinha, sinalizava para o gerente, ó, esse cara aqui não tem muito futuro. E tinha o cara que realmente tinha aptidão para ser vendedor e ele barrava na minha burocracia. Então, todas as empresas têm eu chamo de ineficiência operacional, ineficiência burocrática absurda. E aí era o cara que já estava 4, 5 meses na empresa e ele não sabia que para fazer uma venda conjunta de serviço com móveis e com eletro, ele podia fazer no mesmo pedido, ele perdia um puta de um tempo abrindo 3 pedidos. Quando você começa a entender isso, do cara que tem aptidão, mas ele barra na sua burocracia, cada conversa é uma evolução, cada conversa você deixa o seu sistema mais limpo, cada conversa você vai melhorando o que a média inteira erra, porque aí esse erro está acontecendo muitas vezes na sua empresa. Então, foi sempre o meu olhar. Né? É trabalho, tá? Porque quando eu olho para 100% das conversas, metade era pessoal, a outra metade era porque o cara não era
apto e só 25% me extraía algum valor. Então, cada 10 conversas, 2 me geravam resultado. Mas eu fazia. Aqui é mais um case que vai lá. Trazendo mais para os dias de hoje, você está falando de muitas conversas, né? Sim. Só que é mais na linha de focus group e pesquisa quali, ou indo ali mesmo um a um para tirar insight. Meu ponto é mais Muito bom. aquele viés por um caso e acabar tomando uma decisão. Perfeito. Eu fui da escola que fazia muito movimento de quali quant, né? O tripé de fazer pesquisa quali quant. Eu transformava, às vezes, alguns insights que eu pegava ao vivo. Eu validava isso através de uma pesquisa quali quant. Só que isso ficou velho, demora muito tempo e é muito custoso. Você é especialista em IA, hoje qualquer conversa, qualquer ponto de contato que o teu cliente tem contigo pode ser guardado e pode ser pós-analisado, pode ser, que eu chamo de gerar aprendizado para o seu time. Hoje, por exemplo, na Acelera aí, eu acho que é a única Martech na América Latina que já tem Salesforce como CRM. Por que eu investi um caminhão? Foi uma loucura que eu fiz racionalmente ter colocado Salesforce numa startup que tem 5 anos. Mas porque eu entendi que eu ia ter ali os Marketing Cloud, Sales Cloud, o Einstein no meio do processo. Para vocês terem ideia, cada contato, eu gero 20 mil leads mês, cada contato de um cliente que conversa com o meu closer, seja por WhatsApp, seja por mensagem, qualquer ponto de contato está gerando aprendizado para mim de uma forma exponencial. Então, é isso, mas eu não estou lá querendo saber o dado do cliente, o pixel dele, que entrou, isso é básico. Eu quero saber o que esse cliente está conversando comigo. E eu estou extraindo o valor dessa conversa. Então, hoje a tecnologia, a IA, eu já tinha essa cultura fazia alguns anos, mas eu não conseguia extrair valor disso, era um garimpo. Hoje a IA, cara, te permite fazer um monte de coisa. Eu estou testando uma versão, gente, com IA, que está pegando esse aprendizado de conversas dos meus closers. Eu estou gerando uma IA de voz. O cara entrou em contato com a Acelera aí querendo fazer campanha com a Débora Seco, com o Rodrigo Faro. Não comprou por algum motivo. Ele vai entrar na minha régua de relacionamento, certo? Você imagina que a minha régua de relacionamento está ficando pronta agora. Sabe quem que vai ligar para o cliente? O artista. A voz do Rodrigo Faro vai ligar para o cliente e falar: fulano, o mês passado você entrou em contato comigo, bateu na trave e fechar uma campanha. Ó. Eu quero que você feche. Né? Aí o cliente vai interromper, vai falar: não, eu não quero saber disso. Aí entende a interrupção, fala: você está com pouco tempo agora? Posso te ligar mais tarde? Porque o que eu vou te falar é incrível. Então, tudo isso feito com a capacidade que eu chamo, que acho que é o mais incrível da inteligência artificial, é você exponenciar, né? Você conseguir fazer, através de uma estratégia, milhares de ações. E hoje eu estou focando muito nisso. Eu só faço pesquisa quali-quant quando é um reposicionamento de marca, quando é um rebranding. Para o dia a dia já não tem mais time as informações. Eu uso muito, não sei se você conhece a Ibull, chama Ibull com H. É uma empresa de pesquisa especializada em fazer isso digitalmente. Então você faz uma pesquisa com 5 mil posições, que no mundo antigo ficaria uma fortuna. Você faz por quase 3, 4 mil reais, você tem uma amostragem de 5 mil entrevistas feitas em 24 horas. Então toda vez que eu tenho um insight rápido e quero validar, eu vou neles. Então, e gente, muita coisa que eu estou falando aqui no Master, todas essas ferramentas, todos esses protocolos, a gente vai detalhar para vocês, tá? Aqui é mais um case que mostra um pouquinho do pensamento do como a gente chegou depois lá na frente no Acelera aí. O dono ainda é de Casas Bahia, mas esse case eu gosto muito. Ele nunca tinha me brifado nada, nunca tinha feito um pedido para mim. Já estava com 5 anos na empresa, já era vice-presidente. Ele nunca tinha feito um briefing. Imagina isso. E aí um dia ele me chama: menino, vem cá. Vai ter inauguração nova da nossa loja na sede da cidade do nosso concorrente. A gente ia inaugurar uma super loja na sede do principal concorrente da época. E ele fez um pedido pessoal para mim e falei: eu quero que você faça a maior inauguração da nossa história. Mas por quê? Não, eu fui num evento a Philips era muito grande na época. A gente fui no evento da Philips e a dona dessa empresa me distratou no ônibus. Era emocional, era passional, então não era racional, não é que ele queria vender 10 milhões na loja. Eu falei: para que ele quer isso? Pra vocês terem ideia, nessa época eu inaugurei no ano 250 lojas, uma loja por semana.
Era insano o ritmo nosso. Por que ele está se pegando nessa loja específica? Eu não entendi na época. Aí depois eu entendi, era pessoal, era uma coisa... Falei, deixa comigo, a gente vai fazer um negócio insano. Comecei a estruturar. Na época, fiz vários produtos, mas o varejo ele sempre depende do que eu chamo de produto hero. É aquele produto que faz a pessoa levantar do sofá e ir para sua loja sem pensar. A oferta boa de varejo é isso. Não deixa o cliente nem raciocinar. Ele gera uma percepção de valor tão grande que o cara vai para... Depois ele vai raciocinar. E na época tinha lançado as primeiras TVs de tela plana. E a que mais vendia no Brasil era uma da LG, que tinha o preço de custo para a gente de R$ 359, o mercado inteiro vendia R$ 499. O mercado inteiro, ninguém conseguia vender abaixo desse preço. Eu chamei o cara da LG, que era muito parceiro, falei, cara, não faça conta agora, me consiga 500 televisores, eu vou te compensar de algum jeito. Porque não adiantava no racional tentar mexer no preço, não vinha. Falei, não faça conta, me bonifica 500 televisores, que eu quero fazer uma ação diferente. De R$ 499, eu quero anunciar por R$ 399. Você vai ser o melhor produto dessa minha inauguração. Tem um vínculo emocional aqui com o dono da empresa. Eu vou te colocar no almoço com ele depois. Fiz um projetaço ali pro cara. O cara falou, Alan, tô dentro. Vamos lá, 500 só, quer fazer 1.000? Falei, quero, vamos fazer 1.000 então. Me deu 1.000 televisores a esse preço, pra gente arrebentar. E o que eu fiz? Eu quero fazer barulho na cidade, vou inaugurar 1 hora antes. Em vez de abrir a loja às 8h30, vou abrir às 7h30. Chamei o time, chamei o meu melhor regional, fiz tudo que tinha que ser feito legalzinho. Preparei o lançamento da loja. Beleza, um dia antes estava tudo preparado. Só para vocês terem ideia, uma inauguração normal eu comprava 10 comerciais na Globo, eu comprei 30. De manhã não tinha um break comercial entre as 6 da manhã e a meia-noite que não ia ter um comercial meu. Porra, projeto infalível. E ainda falei, ainda vai vender pra caramba. Beleza. Começa o dia seguinte. A minha reunião vazou. O meu concorrente pegou toda a minha campanha, fez um filme igualzinho, com a mesma televisão. Preço de custo 359. Ela não fez conta. Ela só não queria que eu fosse bem na cidade dela. Anunciou a 299 e abrindo 1 hora antes da gente, 6h30. Aqui não tem tiraram a imagenzinha. Tinha uma imagenzinha aqui. É que eu tive que deixar mais bonito para Mar Atlânticos. Mas na apresentação mais rústica minha, mais raiz, tem a minha carinha aqui que bateu na cabeça na parede. Cara, tinha destruído o negócio, né? Na prática. Mas eu tinha a resposta na gaveta, não tinha? O fácil, o que era? Era eu subir no dono da empresa e falar, ó, infelizmente, alguém do nosso time vazou a informação, a nossa inauguração não vai ser boa porque aconteceu isso, isso, isso. E eu tirava da minha reta, vocês concordam? Tiraria da minha reta e daria o problema para a área de operações, ia jogar o pepino para frente. E redeava. No dia da véspera, na véspera. A inauguração ia ser numa sexta, na quarta-feira eu reuni o meu time. Que a veiculação, eu tenho que entregar o material na quarta. Na quarta de manhã foi o meu erro. Eu fiz um café da manhã com o meu time. Dessa reunião do café da manhã vazou a informação para o concorrente. No final do dia todo mundo entrega os materiais. Eu entreguei meu material, ele clonou, entregou o dele. Na quinta-feira eu estava veiculando isso daqui para a inauguração na sexta. Ah, então você descobriu? Na quinta, na véspera. Que foi pro ar, pela TV. E a grade sua já estava comprada? Já estava comprada, não tinha o que mexer. Tinha a vinculação toda com a inauguração 7h30. E a do concorrente 6h30, R$100 mais barato do que eu. Então, em 15 minutos eu tomei a decisão. Eu ia subir para redear o meu rabo, dizendo que a informação tinha vazado, ou eu ia não subir e ia virar o jogo. Eu decidi não subir, virar o jogo. Liguei para o meu regional, que era o meu cara de confiança. Falei, cara, você sabe de onde pode ter acontecido? Aí, enquanto ele respondia, eu falei, cara, o problema não é esse. Não faz fazer diferença. Eu não adianta achar o culpado. Aí eu virei, foi o gatilho. Eu mudei a cabeça e falei assim, esquece. Semana que vem a gente vai se preocupar em descobrir quem fez isso. Vamos fazer o seguinte, toda inauguração a gente, na véspera, pega um ônibus e vai pegando vendedores extras de cada loja próxima, leva para a cidade da inauguração para mim ter um quadro reforçado. Né? Uma loja tem 20 vendedores, na inauguração tem que ter 40.
Eu não vou contratar freelancer, então a gente pega 2 vendedores para não desfalcar as outras lojas, botava num ônibus, põe no hotel e coisa. Falei, você vai fazer o seguinte, como a gente não tem segurança da informação, 10h30 da noite, todo mundo no hotel, você vai me ligar. Só que você vai fazer um favor para mim, toda loja que você passar pegando o vendedor, você faz uma sangria de caixa. Ele não entendeu, eu falei, mas eu tenho autorização da tesouraria. Não pega autorização com ninguém. Eu só trabalho sem autorização. Só faz essa porra. Beleza. Ele fez, me ligou à noite do hotel, não tinha essas ferramentas que a gente tem hoje. Falei, põe aí o telefone, vai contando pro time que eu quero. Primeiro, eu engajei todo mundo na minha dor. Falei, gente, a gente foi traído. Aconteceu isso, isso, isso. Uma puta de uma sacanagem, bababá, babá. Engajei na minha dor. Passo número 1. Passo número 2. Falei, gente, estou tomando uma decisão aqui única, é minha, não sei o impacto que vai dar isso amanhã, mas eu queria que vocês comprassem essa minha guerra, que é o seguinte, o concorrente fez isso, vai inaugurar uma loja 1 hora antes, eu quero que vocês acordem cedinho, antes de pôr o uniforme, quero todo mundo na porta do concorrente, o diretor regional vai dar o dinheiro para vocês, a gente vai comprar todas as televisores que o concorrente tiver a 299. Então tinha 38 vendedores meus, indo 6h30 da manhã, não ia ter cliente real às 6h30, só tinham os meus caras disfarçados, comprando. Eu quero que vocês comprem todas, literalmente todas. Ela não se preparou para essa ação, ela fez de emergência, ela não vai ter mais do que 100 televisores lá. 100, eu fiz uma conta que ela ia ter 150 no máximo, tinha 200. Eu quero que vocês comprem todas. Compre, volte, se é só deixar comprar 2 por pessoa, você volta e compra de novo, contrata gente na praça, faz o que vocês quiserem. Compra a porra toda. Porque eu fiz um carro de som dizendo que vai ficar rodando em frente da loja dela o seguinte, só a maior rede do Brasil tem estoque de verdade. Se o Magazine Luiza anunciou um produto que não tem, vem comprar na Casa Bahia. Eu meti 10 carros de som fazendo isso o dia inteiro. Eu comprei os televisores a 299 e vendi na minha loja a 399. Tinha uma pilha, uma árvore de televisão, que eu fiz questão de deixar bem na frente da loja para mostrar que a gente tinha estoque, o concorrente não. Foi um sucesso absurdo. Porque imagina só o engajamento interno do time. Já deu um efeito bizarro. O peito dos caras ficou desse tamanho. Né? Porra, coragem do cara fazer um negócio desse. A gente vendeu, para a imagem realmente ficou muito ruim do concorrente, porque fazer um anúncio desse na televisão, o cliente chegava na loja e não tinha, e o carro de som meu falando que eu tinha estoque, imagina, foi uma desmoralização para o time dela, foi uma valorização do meu time, só que nesse período, entre 8 da manhã e meio-dia, eu perdi o emprego 3 vezes. Porque primeiro me ligou o diretor financeiro, falou, você é maluco, como é que você tirou dinheiro do caixa? Você tinha autorização Não tinha. Pode falar com o Zé Roberto do RH, estou pedindo a sua demissão. Falei, tudo bem, mas eu fiz o que tinha que ter feito, comecei a arrumar minha mesa. Isso foi umas 8h30, 10 horas, ligou o cara da contabilidade. Alan, como é que você vai lançar isso, meu filho? Como é que você vai lançar a entrada desse estoque? Como é que você comprou o produto de um concorrente e vai vender? Porra, cara, não tem jeito. O Zé Roberto, que era o cara do financeiro, já me ligou aqui, já falou essa loucura. Nós dois estamos pedindo para você conversar no RH, porque dessa vez você passou dos limites. Falei, não tem problema não. Falei, minha caixa já está arrumada aqui. Às 11 da manhã, ligo o meu diretor, que era filho do dono. Alan, que loucura, velho. Por que você fez isso? Aí para o dono eu expliquei. Eu podia subir na sala de vocês e dar um monte de desculpa. Eu fiz o que o presidente da empresa me pediu uma vez em 6 anos que eu estou aqui. 11 horas da manhã, já tem 8 milhões de vendido. Então eu cumpri o que ele me pediu. Mas tudo bem, entendo que chegou minha hora. E para mim, eu estava já me despedindo da galera. O seu Samuel me chama, era meio-dia. Quando eu chego na sala dele, quem estava sentado? O filho, o diretor, que era meu diretor, o cara do financeiro, o cara da contabilidade sentado na mesa. O seu Samuel pede para explicar o que tinha acontecido. Por que os 3 pediram a tua cabeça? Eu falei, aconteceu isso, isso, isso. Eu podia fazer o que a maioria aqui nessa empresa faz. Vindo aqui dar desculpa. Estava fácil para mim. Vim aqui simplesmente dar desculpa. Eu entendi que era pessoal o pedido que o senhor me fez. Então já é meio-dia, já passamos de 12 milhões de faturamento nessa loja, nosso recorde histórico. Tenho certeza que o outro lado lá está tendo que tomar muito remédio para dor de cabeça. Então eu cumpri a missão. Entendo que eu descumpri algumas regras da empresa, entendo que eu tenho que ir embora. Ele levantou, me deu um abraço. Não,
menino tem razão. Resolvam aí o problema. Resolvam o problema que a gente criou. Mas mais do que eu ter passado os limites, acho que ficou um aprendizado para minha vida para sempre, que é não achar desculpa para as coisas. Isso fez muita diferença na minha vida inteira. Eu nunca, quando um cliente me ligou que não está funcionando, não está vendendo, eu doutrino, eu faço isso com o meu time. Cara, a gente não está aqui, quando uma empresa entra em contato contigo, você é um prestador de serviço, você não é o cara da desculpa, você é o cara da solução. O marketing tem que ser a área da empresa que é solução. Quando você tem um marketing que começa a colocar desculpa na mesa, você tem um problema seríssimo. Porque o marketing tem que ser a solução para o teu negócio, o marketing tem que ser a área que acha saídas que a maioria das outras áreas não acham. E aí depois tem que vir arrumando. Obviamente sempre com ética. Ali eu só dei uma porrada no cara que do outro lado já não tinha sido ético, né, de copiar a gente. Mas foi um espírito que norteou bastante toda a minha carreira. E acho que é por isso que eu sempre consegui colocar projetos diferentes, porque eu não fico preso no básico ali e ter sempre um olhar diferente para achar soluções. E como é que é esse processo de encontrar essa solução? É sentar, olhar para o nada, pensar... Porque assim, é genial olhando agora. Né? É genial olhar agora, chegar nessa solução, mas qual que é o processo dessa... É conversar com alguém? É fazer uma reza? Qual que é? Cara, vou ser muito sincero. É mais sobre... São várias essas etapas, né? Eu falo um pouco disso nos frameworks que eu criei no livro. São vários. Mas eu acho que o principal é o ponto de partida de você não aceitar o comum. A partir do momento que você não aceita, não estou vendendo esse mês. É a porra do Trump com o Lula que estão se batendo nas redes sociais. Cara, é um absurdo. E eu vejo muita gente com uma caixa de... Todo mundo tem uma gaveta de desculpa na mesa. Se você quiser só dar desculpa na tua vida, cara, é a coisa mais fácil do mundo hoje em dia. Né? Então, acho que a premissa, a célula-tronco, que eu chamo disso, não aceita, cara. Não aceita. Óbvio que não é toda hora que dá certo, óbvio que não vai ser toda hora que você consegue, mas na maioria das vezes você vai encontrar o que o mercado não encontrou se você não aceitar a desculpa. Porque hoje está muito fácil aceitar a desculpa. Hoje está muito fácil você achar o problema do lado de fora do teu negócio. Tem tanta informação, tem tanta coisa acontecendo ruim do lado de fora, está fácil você encontrar razão para não lutar. Né? E eu acho que esse espírito é o que norteia tudo. Aí tem várias técnicas, precisaria te dar aqui um dia de caminhos. Eu tive a honra de colocar isso no livro exatamente porque eu queria deixar esse legado, que aí eu explico um pouco disso. São 12 frameworks, mas no final eu vou mostrar isso para vocês. Mas o principal é a atitude inicial. Não adianta você ter metodologia, não adianta ter processo, se você ficar parado na atitude inicial, que é achar que a desculpa está do lado de fora. Eu acho que tem um ponto importante também, que é assim, né? A sorte favorece as audazes, né? Então tem o fato de você... E aí eu acho que é muito human drive que você falou no começo. Perfeito. Você olhou para dados, então você negociou com o cara da LG, você entendeu a sua margem, você fez um cálculo com o que você tinha de sangria de caixa, se dava para comprar, não dava. Sim. Você eu ganhei mais dinheiro comprando dela do que vendendo o produto da LG. Você teve a audácia de arriscar o seu pescoço e de fazer uma coisa realmente assim, diferente. E você tinha o feeling, que também é muito importante. Né? Total. De acreditar que isso dava certo e se lançar. Perfeito. Então isso também foi um norte. Depois que eu saí em 2007, tinha feito a maior loja do mundo, o Diego acompanhou lá na época. Foi uma loja pop-up, ninguém falava de loja pop-up no Brasil. Eu fiz uma loja pop-up de 50 mil metros quadrados. Trouxe a Disney para o Brasil. Primeira vez que a Disney trouxe um show inteiro, 100 artistas. Levei 2 milhões de pessoas numa loja. Em São Paulo, a gente vendeu quase 200 milhões de reais numa única loja pop-up. Foi o ápice da minha carreira como executivo. E eu falei, cara, daqui em diante eu não vou conseguir subir nenhum degrau. Estou no máximo, não vou ser dono da empresa. Como executivo, não tenho o que eu fazer mais depois de ter feito uma loja desse tamanho. E aí resolvi montar minha primeira empresa, que foi a Fala, uma agência, uma loucura que eu fiz também,
O dia que eu inaugurei a fala, tinha lá 12 pessoas para trabalhar. Eu falei, pessoal, tá aqui nosso escritório, computador, tudo, né? E a gente abre aqui a agência com 2 grandes contas. Aí a galera brilhando o olho assim, falou, qual? Conta de água e de luz. que eu saí de ser um... Lembra? Eu saí de ser um... Não é normal na indústria da publicidade o cara ser dono de agência que era cliente. Você pega toda a história do mercado brasileiro, ou o cara era criativo, ou ele era de planejamento estratégico, ou ele era de atendimento. Então ele fez a carreira dele em agência. Aí eu saio do nada de ser cliente e resolvo montar uma agência. E aí foi indo. Eu falei isso à noite para o meu time, no dia seguinte um amigo me apresentou o dono da Vivara, o Nelson Kaufmann. Eu sentei na frente dele, a conta glamurosa dele era a Vivara. Só que ele tinha inaugurado a Etna, que era um puta de um pepino na época, ele estava perdendo $500 mil por mês na Etna. E ele chegou para mim e falou, quero a tua experiência para resolver a Etna. Eu falei, vamos embora, me dá a conta da Vivara. Ele falou, não. Eu falei, então não para a Etna também. E eu precisando de uma conta, eu precisava de qualquer conta. E eu tive o meu hobby é jogar pôquer. Ele não sabia que eu ia pegar contra a Etna de qualquer jeito. Eu precisava de ter a primeira conta. Mas eu joguei um pôquer pesado com ele, falando, só resolvo o teu problema na Etna se você me der a conta da Vivara. E aí foram meus 2 primeiros clientes. Um mês depois eu trouxe a Gisele Bündchen para fazer a campanha da Vivara, e aí virou. A Etna a gente reposicionou. Eu botei 22 funcionários da Etna na época num avião. Falei, Nelson, me deixa levar seu time para Portugal, a gente não tem a barreira da língua, e você não vai criar nada na Etna. Como assim? Não vou criar nada. A gente vai copiar a IKEA. Vamos copiar a IKEA. Deixa eu levar o seu time para lá, a gente vai entender o modelo do circuito. Você precisa de grana, me dá uma grana que eu vou comprar um monte de produto que a gente vai clonar aqui no Brasil. Não dá tempo de você criar nada. Montar um time de design, você vai levar 3 anos para desenvolver produto, cara. Vamos copiar o que está funcionando lá fora. E foi a primeira onda de crescimento da Etna, isso foi em 2007, até 2014 eu atendi. Eu aprendi muito com esse cliente, que eu tinha um contrato de success fee com ele. Aí chegou em 2000, depois de 7 anos de sucesso, ele me chamou e falou, você está ganhando muito dinheiro. Eu falei, é justo, né? Você tinha uma loja, você está com 40, você tinha $500 mil de prejuízo por mês, você está tendo lucro. Não, você tem que rever esse negócio. Eu falei, tá bom, está revisto. Como assim? Vamos negociar. Você nem escutou minha proposta? Eu falei, já está revisto. Como assim, Alan? A tua atitude já me diz que eu não quero mais sentar na tua frente nunca mais. Abri a mão do cliente na mesa, saí. 6 anos depois, a Etna quebra. Porque não foi só a minha saída, foi a atitude, né, do cara. Mas foi um aprendizado absurdo ali. Foi muito legal. Por que eu estou falando tudo isso? Porque daí eu empreendi, depois vendi a minha primeira agência muito cedo, um M&A até errado que eu fiz. Todo mundo tem uma fase de arrogância na vida, eu tive a minha. Quando fiz o meu primeiro M&A, achando que eu sabia negociar pra cacete, não tinha advogado do meu lado, fiz um péssimo contrato, fiquei preso numa empresa que eu não queria estar por 5 anos. Quando eu saí desse contrato, eu tenho a mania de... Geralmente as pessoas às vezes não cumprem contrato, né? Eu cumpri até o último dia, cara. No último dia soltei a caneta, precisei ficar 2 anos de não compete, que daí em 2015 eu criei a Pulse, que é esse ecossistema que eu apresentei para vocês agora. E o meu sonho sempre foi ganhar, olha que loucura, sempre foi ganhar a conta da Casas Bahia. Meu sonho. Eu tinha trabalhado na empresa como executivo e a agência que eu estruturei, montei para atender a conta, que era uma in-house em parceria com a Yang, ficou lá do jeito que eu montei por 22 anos. Saiu para quem? Depois de 22 anos que a Casa Bahia trocou de agência, trocou para mim. E a gente recuperou a conta. E aqui vem uma lição também, né, do nosso papo de hoje, né? O que eu peguei quando a gente resgatou a Casas Bahia? Ela vinha caindo 5 anos consecutivos. Lembrança de marca, awareness, churn de cliente, 5 anos seguidos caindo. Foi uma fusão muito mal feita com o próprio Ponto Frio, liderado por um grupo francês na época que tinha comprado o Grupo Pão de Açúcar. Olha a loucura que aconteceu com a marca, né? O Grupo Pão de Açúcar é vendido para o Cassinô, que o Abílio tinha conseguido fazer a junção da Casas Bahia com o Ponto Frio, que era da Lili Safra, que queria vender a porra porque não estava funcionando. Então já tinha uma confusão aqui do caralho. E aí o Abílio fez isso achando que ele ia tomar o controle do Pão de Açúcar se ele colocasse para dentro Casas Bahia e Ponto Frio. Ele pôs para dentro, o francês falou, não, você está fora, vai embora, eu vou tocar o negócio. Aí a marca Casas Bahia e a marca Ponto Frio foi tocada por um francês que não entende de Brasil e só sabe vender batata.
tinha chance de dar certo. 10 anos da marca sendo destruída, quase acabou com o negócio. O Abílio saiu e foi para o Carrefour, uma puta de uma loucura. E essa configuração foi muito ruim para a marca. Mas a marca é forte. Eu falo assim, você descobre quando uma marca é forte quando você faz muita besteira e a marca sobrevive. 7 presidentes em 10 anos. Tem chance de dar certo um negócio com 7 presidentes em 10 anos? Se a marca não fosse forte, tinha quebrado. A marca ainda sobreviveu com tanto erro. Em 2002, troca o conselho, reposiciona, traz um puta presidente, que é o Renato Franklin, que estava fazendo um case de crescimento absurdo na Movida. Ele faz uma concorrência, eu ganho a concorrência. O primeiro capítulo do livro fala disso. Eu ganhei a concorrência antes de fazer a concorrência. Eu chamei ele para um café e dei o diagnóstico do que precisava fazer. Ele falou, não, é exatamente o que eu estou pensando. E a gente reconquistei a conta. E aí, quando eu sento com o time de marketing da época, que mudou bastante gente, eles vieram com um briefing assim, que eu falei, meu Deus do céu. Que acho que é o alerta que eu faço aqui. As redes sociais contaminaram de uma maneira absurda os profissionais de marketing. E existe uma falta de consistência de comunicação. Todo mundo acha que toda semana tem que ser que começa do zero. Né? O próximo viral, que é a minha estratégia, eu não levo em consideração o DNA da marca, eu não levo em consideração a forma como o cliente raciocina, e eu fico em busca do viral e não em busca da construção da marca. Né? Dados sobre isso, né? São 500 mil novos anúncios por dia, o nível de atenção hoje é de 1,7 segundos, 70% das campanhas não são percebidas como mais do mesmo. Falando de IA, eu recebi um estudo essa semana, cara, fiquei assustado. Quase 50% do que a gente está tendo de conteúdo hoje na internet, hoje é feito por IA. 50%. Previsão na escala que está acontecendo, que em final de 2026, 90% do conteúdo vai ser feito por IA. Tem problema? Acho que não. Desde que quem está gerando está colocando algo de proprietário, está colocando algo de ideia acima da capacidade que a IA tem de amplificar. Eu sou aficionado, eu uso umas 10 ferramentas de IA todos os dias. Eu amplifiquei meu dia e minha capacidade de produzir por 5 depois que eu comecei a usar IA, mas ela não solta um material que a IA fez. Ela amplifica o meu, eu questiono ela, eu saio na porrada com ela todo dia. Aí ela me amplifica. Tem muita gente delegando, quem só delega para IA é esse patamar. Eu já vi site de notícias idênticas. Num portal e no outro. A notícia idêntica, foi o ChatGPT que fez. Para cá e para cá, vai fazer igual. Né? E o jornalista não questionou, não agregou nada no que ele pediu para o ChatGPT fazer automático. Então essa revolução vai acontecer. E aí que eu te falo que vai ter um diferencial profissional de marketing, que souber usar IA, mas colocar o coração na frente, vai fazer um diferencial absurdo, porque é uma tendência aí de todo mundo estar igual. Eu usei esse framework aqui, eu não vou passar aqui hoje com vocês, precisaria de umas 2 horas só para detalhar ele para vocês. Mas eu quero mostrar que o reposicionamento da marca Casas Bahia, que eu vou mostrar na íntegra aqui, eu usei 100% do que eu considero hoje o framework que eu pratico para todos os meus clientes, que eu chamo de Criatec, que é a união de tecnologia com essência, com o lado humano. São etapas, são 8 etapas que, se você conseguir, cada projeto de comunicação respeitar essas 8 etapas, o nível de acerto vai ser sempre muito alto. A forma como você corrige a rota fica muito mais fácil, porque você sabe, você tem a leitura do processo todo, do que está acontecendo. Eu vou mostrar aqui na prática o que a gente fez com o Criatec, agora, recente, para Casas Bahia, quando a gente quis reposicionar. Opa, pessoal, tem um videozinho agora, primeiro vídeo. Se puder colocar o áudio. Pulse e Casas Bahia apresentam Eficiência. Como recuperar share com menos investimentos. Aumentar o market share das Casas Bahia, uma marca com mais de 70 anos de história, é um desafio. Quando assumimos a conta, precisávamos entender o modelo mental das pessoas e descobrir qual era a real percepção que milhões de brasileiros tinham em relação à marca. A pesquisa nos mostrou que a Casas Bahia nunca saiu completamente na memória dos brasileiros. Existia um residual forte e emocionalmente enraizado, construído por décadas de investimento em publicidade e presença massiva na cultura popular.
popular. Esse legado se resumia a uma frase: dedicação total a você. E para fazer isso, resgatamos um ícone, Fabiano. Com uma campanha 360, de teaser à sustentação, antecipamos um crescimento que já estava sendo mapeado. Dedicação total a você voltou e voltou maior. Nessa nova fase, ela contaminou toda a comunicação. De campanhas como Carnaval, Black Friday, até campanhas focadas no digital, geramos milhões de interações, trazendo de volta a Casas Bahia como primeira opção do consumidor brasileiro. A Casas Bahia cresceu 3 pontos percentuais em preferência no último trimestre de 2024. Superando outros grandes varejistas e assumindo a segunda posição no top of mind do varejo brasileiro. O recall da comunicação atingiu 50% no último trimestre de 2024, um dos maiores picos da marca nos últimos anos. Tudo isso com um investimento 3 vezes menor do que tradicionalmente a marca investia em campanhas anteriores. Casas Bahia, dedicação total a você. A gente pegou o briefing. A primeira coisa que o Renato me falou, ele falou: Alan, a primeira coisa que eu vou corrigir é essa loucura do marketing. A gente não tem caixa na empresa, a empresa está deficitária e está investindo 1,2 bilhão em marketing, 800 milhões no digital. Eu falei: não é só isso, Renato, você bota 600 milhões no Google Shop para mostrar que você vende mais caro. Imagina você botar 800 milhões no Google Shop para mostrar que você é a pior opção de compra do Brasil. Era o que estava acontecendo na bagunça que estava lá dentro. Isso daqui, ó, eu gosto de mostrar essa imagem, a gente faz, nesse diagnóstico que eu fiz, tudo isso daqui eram 6 meses de campanha. Vocês conseguem reconhecer uma marca aqui? Impossível. Então era muito dinheiro jogado fora, sem reconhecimento, sem um guide, sem um posicionamento. Eu mostrei para ele o que eu considero hoje no varejo a marca mais consistente do mundo, que é a Target. A Target nos Estados Unidos, ela faz um outdoor só com a bolinha. E você sabe que daqui 5 minutos tem uma Target para você entrar. Né? Absurdamente consistente, a gente mostrou isso. Eu mostrei que a gente não precisava reinventar, o briefing que eu tinha recebido é muda tudo. Era um título desse tamanho, precisamos mudar tudo. E eu voltei para o cliente falando: eu não preciso mudar nada. Eu só preciso resgatar o que a gente sempre fez de direito, o que o consumidor tem de percepção. Mostrei isso para ele, fiz um puta de um estudo mostrando que antes de mudar, a gente pode até mudar. Toda marca precisa desse movimento de mudança, mas eu precisava primeiro resgatar a marca. A marca não estava significando mais nada na cabeça das pessoas, eu precisava ir lá e resgatar. Fiz um trabalho que eu considero primordial no marketing, tá? E no Master a gente vai construir isso juntos, que a gente precisa dar para o time um caminho, um norte, uma bússola. Todo cliente nosso tem o que eu chamo de jornada, né? A jornada clara de diferenciação. Então eu fui, resgatei. Lá no passado a jornada era baseada só no crédito, só o crédito não ia me ajudar a reposicionar. Eu encontrei mais 6 fatores que seriam os pilares de diferenciação da empresa, coisas que eram reais, que eu já entregava. Mostrei isso, falei: ó, isso daqui tem que ser o norte de todas as áreas, de todas as equipes, e a gente precisa fazer um lançamento diferente. O fácil era o quê? Para relançar a marca. Vamos trazer lá o Fabiano, o garoto propaganda do passado, faça um relançamento, faça um filmezinho bonitinho e tudo bem. Esse era o jeito fácil. Aí eu cheguei na reunião, primeiro, eu tenho que ser menos corajoso às vezes. Tinha acabado de ganhar a conta, chego na reunião, falo da ideia da campanha que eu queria 5 milhões de reais de investimento para fazer um teaser, para esquentar a conversa do resgate da marca, mas eu ia investir 5 milhões sem falar a marca Casas Bahia. Imagina você vender um negócio desse para o cliente. Eu quero 5 milhões, vou fazer essa campanha, essa é a ideia. Só que eu não posso falar a tua marca porque primeiro eu preciso esquentar a conversa. Eu preciso fazer com que o Fabiano seja considerado para qualquer marca de sucesso no Brasil atual. Porque se eu só trago ele para a situação que a marca está hoje desgastada, eu vou pegar um atributo bom e vou desgastar. Eu preciso fazer com que as pessoas achem que o Fabiano pode fazer campanha para grandes marcas de sucesso. E depois disso, quando as pessoas estão achando que ele vai fazer para essas marcas, eu falo: não, ele está voltando para onde ele nunca deveria ter saído. Ah, legal, mas é muito dinheiro, não vou fazer. Sabe o que eu fiz para convencer o cliente? Eu sabia que só no Gogó não ia vender. Eu tomei o risco, eu produzi a campanha. Eu falei: tá bom, Renato, entendi que no papel você não gosta da ideia. Deixa eu te mostrar a campanha. Se no final dela você não quiser, eu joguei a minha produção fora. E aí eu mostrei, que eu vou mostrar para vocês aqui agora, que era uma sequência de teasers, onde a estratégia era: eu preciso fazer com que o consumidor questione para onde o Fabiano está indo. E que, de preferência, ele não ache que está vindo para Casas Bahia, que ele acha que está indo para marcas de sucesso.
Então, segunda-feira, amanheceu o dia, uma porrada de comercial que eu ancorei. Lembra da mandala que eu mostrei lá atrás? Era a mandala do crédito. Queria forçar o crédito. Eu, Fabiano Augusto, vou voltar para o lugar com o melhor Um pouquinho mais alto. que o Brasil adora, completo, e que entre nós você vem primeiro. Quer apostar que você não acerta? Foi pra onde, Fabiano? Esse foi só o comecinho, induzir, podia ser Santander, podia ser Bradesco. Eu falei aqui, o Bradesco era o principal parceiro. Depois, se puder dar um gás no áudio pro próximo, é melhor. Eu falei, Bradesco, o banco que é completo, que era um posicionamento forte do banco, né? Do BRA, que era um outro posicionamento bom. Eu queria induzir que a gente podia estar indo para o Bradesco. E falei o terceiro posicionamento, que era o banco, o lugar que te coloca em primeiro lugar, que é o posicionamento do Bradesco de hoje. O banco te coloca em primeiro lugar. Me ligou um diretorzaço do Bradesco na época e falou assim, Alan, que legal que vocês fizeram. Gostei, entendi que a homenagem foi para o Bradesco. Entendi o BRA, entendi o completo. Mas quem é o banco que te coloca em primeiro lugar? Eu falei, você, seu animal. É que a tua campanha já não está significando mais nada. As pessoas não lembram do que você está falando. Lembram do completo, que era consistente lá de 2006. Lembram do BRA, que foi consistente da Olimpíada de 2014. E há 4 anos você está fazendo essa merda que não está funcionando. Eu sou de falar a verdade para os clientes. Ele tomou um choque, falou, não é possível. Falei, pede os últimos filmes para o seu time, nem você está vendo. Aí ele me ligou depois, você tinha razão, não sei o que, não sei o que lá. Coincidentemente, a Artplan ganhou a conta agora. A gente está fazendo. Aqui a gente só quis começo da provocação. Aqui que a gente ia esquentar, que eu ia falar da minha força do atendimento, né? A Casas Bahia, diferente dos marketplaces puro, Mercado Livre, tem um atendimento físico, tem o cliente no olho, o vendedor no olho, eu queria começar a induzir isso. Com sem barba, hein? Sim, porque eu quero estar pronto para te dar um melhor atendimento. Agora vem cá, você já sabe a marca que me contratou? Nada melhor do que usar esse creme aqui todos os dias. Foi pra onde, Fabiano? Aqui começou a esquentar a conversa nas redes sociais, Gillette, Nivea, tinha um monte de coisa, tudo foi intencional, você viu que ele estava barbudo, ele estava diferente, começou. Esquentou bastante esse dia, mas viralizou na quarta-feira, que era o meu atributo, a única rede de varejo real, nem Mercado Livre faz isso, nem Shopee, nem Magazine Luiza, que entrega em todas as cidades do Brasil, inclusive Fernando de Noronha, é a Casas Bahia, são 28 centros de distribuição. E eu queria valorizar esse pilar. O pessoal tá aqui me mandando mensagem, tentando acertar qual marca me contratou. Ó, então vou te ajudar, vai. Ela entrega em todos os lugares do país. Tá fácil, né? Oi. Oba. Foi pra onde, Fabiano? Aqui explodiu. E aqui um amigo, posso falar que é amigo, porque a gente está no mercado há muitos anos, a gente se respeita muito. O Nizam é o consultor criativo do iFood. E até então, eu não tinha anunciado que a minha agência tinha ganhado a conta, não tinha anunciado nada. Tava tudo... Porque se eu anunciasse, as pessoas iam fazer associação. O que eu fiz para sacanear logo cedinho? Fiz um post desse vídeo, dando parabéns pro Nizam. Falei, Nizam, que bacana que você fez pro iFood. Porque eu queria dar uma despistada total, que era a gente que estava fazendo. O Nizam repostou. Como se ele tivesse feito mesmo. Depois eu vou mostrar para vocês. Ele ficou puto comigo uns 3 meses. Não falou comigo. Na quinta-feira eu queria valorizar o nosso relacionamento com a indústria. Peguei, no meu ponto de vista, qual era a campanha mais icônica da indústria e fiz uma versão minha. A mais lembrada do Brasil. Agora eu vou te dar a quinta dica de qual marca me contratou para ser garoto propaganda. A concorrência até tem, mas não é assim nenhuma. Foi pra onde, Fabiano? Brastemp, para quem lembra. Foi muito legal. E na sexta, era a prévia do lançamento. Eu quis pegar uma marca icônica que a gente tem acesso a todo mundo. Aqui tem uma história legal, eu queria usar o áudio dessa marca. E vocês imaginam o trampo que deu isso daqui? No Brasil, nos Estados Unidos, você pode fazer campanha comparativa, eu posso criticar meu concorrente, posso fazer tudo. Aqui no Brasil, se eu faço uma citação da cor do meu concorrente, eu tenho que ter autorização, é um puta do imbróglio. Eu tive que pegar a autorização de cada uma dessas marcas para poder colocar, para fazer. Então deu um trabalho absurdo. E essa marca da sexta-feira eu queria usar o áudio. E aí só uma parte, não consegui autorização. Os caras autorizaram eu usar a simbologia da marca no Brasil, tudo bem, mas o áudio era de um cara de Londres, de São Francisco. Ninguém conseguia falar com o cara. Em cima da hora o cara veio com a autorização, queria $1,5 milhão para mim, de dólares para autorizar o uso do áudio. Eu falei, nem a pau, deixa que eu faço com a minha garganta quando eu fizer a palestra.
fazer ao vivo aqui para vocês. Hoje, gente, estou aqui revisando o roteiro. É porque estreia amanhã. Ó, se você ainda não adivinhou, a marca que me contratou é a maior do Brasil. Quer mais uma dica? Vai pra onde, Fabiano? Dudum! Era para entrar o Dudum do Netflix aqui, mas $1,5 milhão de dólares não deu. Eu pulei fora. Aqui tu fez por qual plataforma? O que é? Isso daqui? 100% foi impulsionado no digital. Vou mostrar aqui os resultados. 100% eu não fui para mim. Você viu que o formato era vertical. Tá, no digital. Era... Mas aí no perfil do Fabiano. Não. Se eu fizesse no perfil dele, eu já ia indicar o que aconteceu. Vou mostrar aqui para vocês qual foi a estratégia. Aqui, só para comprovar, aqui, ó, o perfil do Nizam. Ele repostando. Acho que essa era do Nizam Ideias para o iFood Brasil. Ele repostou. Puta noite, quando ele descobriu, ele ficou muito puto. Então, fez isso. Olha como que a estratégia de gerar conversa funcionou, né? Foram milhares de mensagens e algumas desse tipo, né? Caramba, achei que era banco, agora já estou achando que é o iFood, mas um não tem nada a ver com o outro. Pode ser Mercado Livre também, mas daqui a pouco pode ser Shopee. Enfim, estou bugada. Daqui a pouco ele coloca a dica de casa de material de construção e eu fico mais bugado ainda. Minha teoria, o Fabiano vai para a Globo, pois a voz do narrador é a mesma das chamadas das novelas. Acredito que ele vai fazer algumas publis do BBB, que será patrocinado por Correios, iFood, Nivea, Gillette, Brastemp, Pague Menos e Globoplay. Por isso a concorrência a Fazenda até tenta. O marketing de antecipação foi muito bem feito, gerou um boost gigante para a marca aqui no digital, trazendo um personagem que se popularizou nas mídias tradicionais. A conversa que eu queria aconteceu, olha os números. E aí vem a resposta que vocês me pediram. Eu criei o perfil. Porque se ele fosse o perfil da Casa Bahia, eu entregava. Então, para onde? Fabiano. Ganhou 47 mil seguidores na semana. Tá? Todos os vídeos... E aí ele ia interagindo. A cada tija que a gente subia, ele ia fazendo os comentários. A gente foi comentando 29 milhões de audiência total. Likes orgânicos, quase 1 milhão de likes orgânicos. Mais de 10 mil compartilhamentos orgânicos na semana da campanha. Tá? Impulsionei também, né? Cada vídeo que eu subia era impulsionado, principalmente na época do lançamento eu peguei uma onda muito boa dos shorts do YouTube. Eu fui uma das primeiras marcas a botar investimento nos shorts, então, porra, foi uma visibilidade absurda. Eu esquentei a viralização. Multiplataforma era para onde, Fabiano? Era o mesmo perfil. Era esse o nome, tudo era para onde, Fabiano, porque eu queria, qual foi a missão e ela foi cumprida. Colocar que uma boa parte da população falasse, ó, o Fabiano, não é o Fabiano da Casa Bahia que está voltando. Será que o Fabiano está indo para o iFood? Vocês concordam que o seu primeiro passo as pessoas pensarem que ele está indo para o iFood não é muito mais saudável do que ele voltar para a Casa Bahia que está se fudendo? Então eu queria que as pessoas primeiro pensassem, ó, se o Fabiano pode ir para o iFood, pode ir para o Bradesco, pode ir para a Nivea, pode ir para o Netflix, que legal. E aí eu pego esse Fabiano no auge e falo, não. E aí esse filme épico. Gente, eu apresentei esse filme numa live para os funcionários da Casas Bahia no sábado, a gente ia lançar no domingo. Os vendedores, gente, chorando. Eu fiquei conversando com ele um tempão, preparando, explicando a estratégia para ele. Eu falei, cara, a gente vai gravar... Primeiro expliquei a tese e falei, se precisar a gente grava 20 vezes, mas eu quero a naturalidade de fazer um plano de sequência só. Ele se engajou tanto que ele fez de primeira. Só tinha um lugar para eu voltar. Um lugar de onde eu nunca saí da sua memória. Um lugar com melhor crédito. Porque lá atrás foi ele quem criou o carnê que dá chance de qualquer um, até quem não tem conta, de comprar a prazo. Um lugar com melhor atendimento. Com 15 mil vendedores treinados e prontos para negociar a melhor condição, olho no olho com você. Um lugar que entrega em todas as cidades do país. Que atende mais de 30 milhões de brasileiros todos os anos. Mas quer saber? Olhando para tudo isso, dá para resumir em uma só frase por que você se lembra dessa marca quando olha para mim. Dedicação total a você. Dedicação total a você é o que nos move. É por isso que você não se esqueceu. Vamos parar de recordar. Baixe o nosso aplicativo, acesse nosso site e venha para uma de nossas lojas. Vamos descobrir juntos a nova era da dedicação total a você. Bum! Foi um boom. Primeiro interno, né? Campanha boa, aqui fica uma dica importante para vocês. Não existe você fazer de fora para dentro. Ela só dá resultado quando você consegue engajar seu time interno primeiro. Porque daí ele potencializa quando o resultado de fora vem para dentro. Eu vejo muita marca errando isso. Se preocupa primeiro em fazer o cara
se empolgar do lado de fora. Quando chega para o lado de dentro da empresa, às vezes as pessoas nem sabem o que está acontecendo. Então, esse trabalho a gente fez bem estruturado. Os resultados foram bizarros. Tá? A gente resgatou muito rápido, mais de 63 milhões de impactos só esse vídeo. Foi o resgate, a gente só tinha menções negativas nas redes sociais, era 90-10. De imediato a gente equilibrou essa conta. E aí foi embora. De Casas Bahia ao invés de Via Varejo. É isso. Não, e aí eu acabei. A empresa... Imagina você ter 20 mil funcionários e o cara não tinha orgulho do crachá que vestia. Que o porra do cara lá na França resolveu chamar a empresa de Via Varejo. E aí, só para vocês terem ideia, que é fundamental, que a gente vai falar bastante isso no Master também, necessidade de calendário estruturado. Né? A gente hoje, cara, não tem um dia que a gente não sabe exatamente o que a gente quer, qual o ICP que a gente vai atingir, qual o propósito, qual o resultado. Eu peguei o calendário da Yang fazendo 20 ativações no ano, hoje a gente tem quase 1.200 ativações, que é o maior erro que eu vejo os clientes cometendo hoje, achar que para fazer uma estratégia de marketing precisa de verba. Não. Às vezes, uma ação interna só para os seus clientes é uma ativação. Você precisa colocar isso no calendário. Né? Pensar. Então, hoje, cada dia, eu tenho olhando a mandala, nossa, eu sei que hoje, a estratégia de hoje é tudo para falar de melhor negociação, aqui é para falar da força da nossa estrutura, aqui é para falar de atendimento, aqui é para falar de crédito. Não tem um dia da companhia que a gente não sabe exatamente o que a gente quer fazer. E aqui, para a gente ir para a nossa retinha final, para a gente poder bater papo, eu quero contar um pouquinho, acho que vocês entenderam um pouquinho do meu DNA, né, através dos meus clientes. E aqui é a hora que eu resolvi, pela primeira vez na vida, ter um produto, ter um negócio criado pela minha experiência de comunicação. E eu gosto de falar o que deu errado no início. Né? Qual foi o insight, a V1 do Acelera Aí? Eu estava voltando de uma campanha, eu tinha apresentado para um cliente, que na época era o Banco BMG. Ele queria gastar uma fortuna de dinheiro patrocinando os times de futebol. Já tinha dado errado esse negócio algumas vezes. Eu falei, cara, só isso você já fez. Em 2012 ele era patrocinador do Santos, do Atlético Mineiro, do Flamengo, e botou lá quase 80 milhões de reais de investimento. E o ponteiro, cara, de verdade, mexeu assim 1 grau para o lado. Mas todo mundo falou da marca. E resultado na companhia? Não mudou. E aí o dono, que é apaixonado por futebol, ele é dono lá da SAF do Atlético hoje. Mas eu quero, me acha um jeito então de transformar esse negócio. Eu tinha feito uma apresentação que era para chamar os clubes para serem sócios num banco digital. Eu pago uma parte para estar na tua camisa, mas o maior dinheiro que você pode receber é se você engajar a tua torcida para abrir conta. Você pode ser... Eu brinco que o melhor negócio do mundo é ser dono do banco, o segundo melhor negócio do mundo é ser o dono de um banco mal administrado. Né? Mesmo mal vai dar resultado. E aí eu convenci na época o Corinthians, o Atlético Mineiro e o Vasco aqui a fazerem o banco, o Vasco BMG, Corinthians BMG e Atlético Mineiro BMG. Levei uma campanha incrível para isso e o marketing escolheu a pior das 5 que eu levei. Isso geralmente acontece. Né? E aí eu voltando frustrado para cá, para o escritório, me veio, eu ia jogar fora 4 campanhas lindas, porque eu tinha escolhido só uma, mas me veio uma pergunta na cabeça, eu liguei para o Cleiton, que é o meu TI, está lá comigo há 20 anos. Falei, Cleiton, quantas campanhas a gente tem no nosso servidor que nunca foram usadas? Ele tem tudo organizado, tem umas, na época, mais de 3.000 campanhas. Cara, campanhas muito bem feitas, com um diretor de arte que ganha uma fortuna, com super design, tudo. Nesse dia eu tive o insight da V1 do Acelera Aí, que era o quê? Vou pegar esse acervo todo, e aí esses 6 milhões era o time sheet, uma estimativa de quanto tempo de equipe eu gastei, me custou para fazer essas 3.000 campanhas. Então tinha 6 milhões de reais investido nesse material, que era lixo no meu servidor. Falei, quanto tempo eu preciso para tirar todas as marcas dessas campanhas? Eu vou abrir uma biblioteca e vou vender esses templates que são lindos, essas campanhas que são super bem feitas, de forma genérica para os segmentos econômicos. Eu tenho campanha de tudo, tem de supermercado, tem de clínica, tem de varejo, atendi muito cliente. Porra, e ainda comecei a pirar na minha cabeça que se desse certo, todos os meus concorrentes devem ter campanhas no lixo também. Eu ia sair comprando no atacado esses arquivos. Falei, cara, se eu der certo, eu vou fazer quietinho aqui no meu negócio. Se der certo, eu vou sair comprando das outras agências o acervo de todo mundo, vou ter 1 milhão de campanhas aqui, vou concorrer com o Canva, vou fazer um negócio do caralho. Para piorar ainda,
Eu aprendi depois que tecnologia a gente chama depois de validado o projeto, né? Eu chamei a tecnologia no começo, os caras me torraram R$1,5 milhão no sistema da NASA para um negócio que eu não sabia se ia dar certo. E beleza, lancei o projeto AV1 do Acelera aí, que era essa super biblioteca, cobrava baratinho, só R$500 por cada campanha, achava que era de graça. Gente, nunca faturei uma nota fiscal. Nunca vendeu, nem, de verdade, nunca vendeu uma campanha. E aí que eu lembrei de quem? Do Pedro de Lara. Porque o que eu tinha resolvido? Era a dor do cliente ou era a minha dor? O que deu muito errado a V1? Estava tentando resolver a minha dor, que era ter um monte de arquivos no meu servidor que não servia para nada, concorda? Era a dor de um pequeno negócio ter um design lindo, maravilhoso na campanha dele? Ele nem pensava nisso. Não ia ajudar ele a ter um design bonito do anúncio, não ia mudar a história da marca. E aí eu lembrei, cara, o Acelera aí deveria fazer o que eu fiz com o Pedro de Lara para Marabras, para todas as empresas pequenas e médias. E aí o primeiro erro me fez pensar na solução, que virou um super negócio, que é o quê? Agora eu preciso lá convencer grandes artistas a pegar essa biblioteca que eu fiz de campanhas, pré-produzir esse cara e vender o artista como se fosse token. Eu lembro até hoje, na primeira reunião, o Faro, que é meu sócio no projeto, eu falei, Faro, eu quero te transformar num token. Ele não sabia o que era token. Porque ele falou, como assim? Eu vou te botar em estúdio. Na época eu tinha feito um processo que eu ia gravar 3.000 campanhas numa diária, como se eu fosse um Netflix da publicidade. Então, concessionário de carro, eu sei que um concessionário precisa falar durante o ano inteiro. Uma clínica de estética, eu também sei. Eu plotei 20 segmentos, fiz o cruzamento do que isso fala. Falei, você não vai gravar roteiro, você vai gravar frases que depois eu consigo intercalar essas frases para montar o roteiro que eu quiser. Então eu vou ficar no estúdio falando um monte de frases. Eu falei, mas como que você vai editar tudo isso? Aí eu indexei por IA desde o início. Quando a versão dos artistas já nasceu com IA, porque se eu tivesse que ficar caçando essas frases para montar um roteiro depois, seria quase impossível. Então eu já tinha indexado. E ele falou para mim, cara, mas custa tanto. Eu falei, não tenho dinheiro. Eu falei, então me dá a sociedade, eu faço contigo. E a gente fez a versão que deu certo. Eu vou mostrar aqui, e por isso que eu brinco, né, que o meu lixo era a biblioteca e a gente fez nascer o Acelera aí. Ele sempre nasceu com essa proposta. Isso é muito importante, né? Eu precisava fazer isso? Não. Já tinha um negócio grande, tinha um negócio sólido, mas eu achei que eu tinha que transformar a experiência que a gente tinha acumulado, nessa época eu tinha 25 anos de carreira já, em algo útil para pequenos e médios negócios do Brasil inteiro. Olhei para o mundo inteiro, nunca teve um projeto escalável na indústria da comunicação, porque é uma indústria one-on-one, né, artesanal. E a gente fez essa loucura aqui, que eu vou mostrar rapidinho o vídeo para vocês. Quer oportunidade de verdade? Está precisando impulsionar as suas vendas? Já imaginou eu fazendo a propaganda da sua marca? Com o Acelera aí, isso é possível. O Acelera aí nasceu para transformar a maneira como pequenos e médios negócios fazem propagandas no Brasil. Tá procurando um presente pro seu paizão? Chegou a melhor oportunidade do ano. Depois de milhares de clientes satisfeitos, já ficou claro que a plataforma é um sucesso absoluto. Aqui tem a solução para você. Não perca mais tempo. Nascemos com o propósito de democratizar a publicidade de qualidade. Preço de aniversário para ninguém sair sem comprar. Qualidade para você e para sua família. De democratizar o acesso a grandes estrelas que, de fato, podem acelerar o crescimento do seu negócio. Chegou a hora de realizar seu sonho. Vai deixar passar essa? Tenha mais alcance. Conquiste mais clientes, aumente suas vendas. Não importa a sua cidade, não importa o seu tamanho. O Acelera aí vai transformar o seu negócio em um negócio de sucesso. Égua não perde essa por nada nesse mundo. Vem pra cá aproveitar. Acelere suas vendas. Acelera aí. Sempre foi minha tese, né? 3% das empresas brasileiras têm condição de contratar o artista nacionalmente, pagando o cachê normal dele. Só 3%. Eu criei o negócio para os outros 97%. E o artista ele continua precificando do jeito dele. Né? Hoje o elenco tem mais de 120 artistas. Essa é a grande tese, né? Eu pego o cachê nacional do artista, o artista mais caro nosso é o Cauã, 2 milhões por 3 meses de campanha nacional. Ele continua custando 2 milhões, só que eu quebro pelo PIB de cada cidade. Então, uma floricultura em Ananindeua, que é 0,2% do PIB, paga R$4 mil numa campanha de Dia dos Namorados com o Cauã. E aí é uma porrada. Porque lá em Ananindeua, aquela floricultura fazendo uma campanha com o Cauã, imagina o nível de atenção que tem o conteúdo.
né? Eu quebro a retenção de atenção porque é um negócio muito inusitado. Para o artista, qual que seria o risco? Se eu colocasse a exposição dele para uma marca que não era idônea, eu faço um filtro de qualificação absurdo. Então, de 20 mil leads todos os meses, só 5 mil qualificam. E aí, depois que qualifica, a gente vai olhando caso a caso se o artista é liberado para o segmento. O artista hoje, aqueles 20 segmentos do começo da plataforma, hoje são 200, para vocês terem ideia. Eu faço 8 mil conteúdos numa diária de produção. Tudo baseado em tecnologia, tudo baseado em IA. No começo, o artista não falava o nome da marca, porque eu não podia gravar isso era o locutor. Hoje, a IA, a parte da voz, eu faço com os artistas. O artista assina, no final, as campanhas. É uma lógica matemática, eu não faço roteiro, né? Por isso que a gente faz 8 mil conteúdos. Quando eu uso essa tecnologia para uma grande marca, isso fica exponencial. Hoje, eu usei 6 artistas do Acelera Aí na campanha de Black Friday da Casa Bahia, produzi 9 mil conteúdos. Foi o começo da virada do resultado da Casa Bahia. Açaí, hoje, na última campanha de aniversário do Açaí, eu fiz 12 mil conteúdos com a mesma ferramenta. Então, a gente tem a versão para Small Business, e a gente chama internamente de outro nome, não é Acelera Aí, chama GeoFast, quando é para as grandes marcas. Aqui, vou passar muito rápido, tá? Não é o foco hoje, só para vocês verem como fica natural a campanha, exemplos de Black Friday. Para tudo pra essa loucura! Preço de Black o mês inteiro é só aqui na Sodimac. Os melhores preços do ano. Piso 45. Adivinha quem tá arrasando nos preços? É a Super Black Friday Outlet Center.br. Black Friday com o melhor preço. Black Week Renacor Tintas. Black Friday, sem enganação, é só aqui. Vem pro Black Friday. A melhor época do ano pra comprar chegou. Aproveita. É tempo de Black Friday. No final do ano passado, eu coloquei como DNA inovação, não paro de inovar o tempo todo. Tão complicado que é contratar um artista e caro é você fazer uma campanha com jingle de músicas de sucesso. Às vezes tem jingle que custa mais caro. Eu já tentei fazer campanha com uma música da Xuxa, era 2 milhões de reais com a Sony. Só que esses caras não vendem mais. Às vezes a música fica lá 5 anos para vender uma campanha. Eu juntei as gravadoras todas, estou criando a segunda disrupção, que é fazer o mesmo conceito com grandes músicas. A Sony já fechou comigo, a Warner já fechou, estou com 400 músicas no portfólio. A gente fez o MVP o ano passado e agora virou um produto. A gente vai lançar agora uma esteira gigantesca que eu chamo de jingles. E aí a IA faz o jingle baseado numa música famosa. Eu vou mostrar aqui algumas versões de Black Friday só para vocês terem ideia. Um desconto que você não consegue parar. A Black Friday é a melhor hora pra gente comprar. É o melhor preço que na gente desperta. Black Friday, aqui é só precinho pra você agarrar. Tanta oferta. É infinito, gente. Venha ver, tá preparado. Venha Black Friday. É o menor preço pra você. Oh, descontão é pra... Mamonas, quem já usou arrebentou de vender com Mamonas. Veja, atenção, tá na hora da maior Black Friday. Pisadinha. Tá vendo aí? Tá todo mundo falando. É só precinho descontão provocando essa corrida. Porque vai embora, gente. Black Friday com precinho, economize o dinheirinho. Tem descontão pra... A Xuxa que eu fiz questão de conseguir. Quem quer? Descontão, descontão, descontão. Tem só precinho, só precinho. Tem cidade que custa 2 mil reais pra fazer. E vai embora, gente. Black Friday chegou! Chegou, Black Friday descontão. Chegou, show de ofertas. O mercado é incrível, né? Eu não tinha imaginado isso. O que tem cliente nosso já fazendo, mesclando o artista e o jingle. Você fica com uma... Aí eu falei, é óbvio, cacete, porque uma marca para fazer essas duas coisas, ter um super artista e ter um jingle, seria um orçamento milionário. Tem cliente nosso fazendo isso, ó. Black Friday, aqui é só precinho pra você agarrar. E aí vai embora. Rapidinho, só para vocês terem ideia, a gente hoje é bem... O mercado olha bastante para a gente. Essa matéria do ano passado, que a gente tinha feito 70 milhões de receita, esse ano a gente passa de 100, passa bem de 100. A projeção está em 140 milhões. Uma agência tradicional, para fazer 140 milhões de receita, tem que operar 1,4 bi de mídia, porque geralmente fica ali com 10%. Então, e é um case único aí no mundo. Tenho bastante orgulho de ter colocado isso na rua e, principalmente, o impacto social que a gente está provocando, porque a gente está ajudando pequenos e médios negócios a crescerem no Brasil inteiro. 70% dos empregos gerados no Brasil não são gerados pelas grandes empresas, são gerados pelos pequenos e médios. A ruptura que a gente criou é absurda, tá?
Um ciclo normal, quando o cara é organizado, entre a decisão de fazer uma ação de comunicação e a mensagem chegar no consumidor, são 7 dias para quem é bom. Normal do mercado são 15 dias às vezes. A gente reinventou com essa tecnologia todo esse modelo. Hoje, em 2 horas, não é que o conteúdo está pronto, o conteúdo às vezes fica pronto em minutos. Mas em 2 horas a mensagem está chegando no consumidor, ou no digital, ou em alguns casos, hoje, eu estou trazendo tanto cliente novo para a televisão, que nunca tinha experimentado na TV, que a barreira da televisão regional não é o custo da TV. Tem cidade que custa R$800 para você estar numa novela. A barreira é o custo de produção, custo do filme, custo do envio. É caro. Eu quebrei essa barreira. Tem cliente regional nosso voltando a fazer televisão, porque em 2 horas eu tenho um servidor dentro das emissoras que sobe conteúdo direto. A gente está criando uma revolução, saio daquele modelo antigo de 7 dias para 2 horas e eu tenho essa tese, né? O modelo atual é muito tempo, muito custo e baixo impacto. Eu inverti a ordem. É pouco tempo, que eu sou rápido, é baixo custo, o que sobra é muito mais impacto para os negócios. A gente faz, eu estou desde logo depois da eleição, desde 2022, ajudando o Luciano Hang a se reposicionar, tanto como empresário e como comunicação. E eu criei lá, a gente fez um modelo que a gente criou, tem gente de fora estudando sobre isso, que é essa tese aqui nossa da marca hoje assumir o protagonismo e ser uma meme maker. Ela tem a capacidade de gerar conteúdo que viraliza independente de impulsionamento. A gente criou um modelo de operação integrado com o time dele, são 30 pessoas que são da equipe interna da Van, mais o nosso time que gera insight, que gera dado, que gera informação, gera collabs com grandes artistas. A gente fez um collab aqui, só para simplificar para vocês, com a Jojo Todinho. No dia que a Jojo foi cancelada, teve um boom na internet, estavam cancelando a Jojo. Meu time gerou insight para mim, eu pego no telefone, ligo para o Luciano, coincidentemente o Luciano estava chegando em São Paulo e falou, não, vou ir no teu escritório. Ele vem no meu escritório e fala, Luciano, eu tenho uma ideia maluca aqui. Vamos pegar a Jojo que está sendo cancelada, vamos botar ela no avião, levar na van e vamos fazer o seguinte, você vai receber ela na porta do avião e vai dizer, Jojo, a única coisa que a gente cancela aqui na van é preço alto. Só isso. Gente, 35 milhões de visualizações orgânicas. Se tiver que pagar para fazer isso, pagou 10 vezes o combustível do avião, pagou. Depois a Jojo também fez campanha. Mas por que nasce um insight desse? Porque, de novo, a estratégia central foi essa. E eu vou mostrar aqui um videozinho antes de a gente encerrar, como foi construída essa tese. Lucy e a Van apresentam como construir um meme maker. Não é todo varejo que tem quase 9 milhões de seguidores e uma taxa de engajamento que supera players globais como Red Bull e Coca-Cola, marcas que investem fortemente para criar brand lovers. Mas esse é o caso da Van, uma varejista que nasceu em Brusque e que ganhou o Brasil. Mas o diferencial da Van vai além desses números. Está na forma como a marca construiu essa identidade única no digital. Os conteúdos criados para a Van consolidaram seu espaço como uma verdadeira meme maker, com um personagem icônico como Luciano Hang, ou melhor, o velho da Van, com muito bom humor e sempre pronto para entrar na brincadeira. A marca criou uma linguagem própria. Não é raro um post bater milhões de views de forma orgânica, mas ampliar essa capacidade de meme maker para além do universo Van exige estratégia e principalmente sensibilidade para capturar micromomentos e transformar acontecimentos culturais em oportunidades de negócio. Foi assim com a cantora Joelma. Trouxemos a autenticidade e a personalidade da artista para dentro do universo da Van, conectando seu estilo brega pop com o tom irreverente da marca e colocando o velho da Van no mesmo palco que ela na campanha de aniversário de 38 anos da Van. O resultado foi imediato, um crescimento de 43% nas operações e um aumento de 31% no volume de itens vendidos no dia do aniversário da marca. O impacto foi além da loja, com mais de 5,6 milhões de impressões no reel da música tema da campanha, consolidando a presença digital da marca e mostrando como entretenimento e vendas caminham juntos. Como um bom meme maker, repetimos esse sucesso na Black Friday, transformando o cancelamento
cancelamento da JoJo Todinho em uma grande oportunidade. Sem perder tempo e indo na contramão do mercado, colocamos JoJo para falar sobre preços baixos, cancelando os preços altos, assim como ela havia sido cancelada na internet. O impacto foi inquestionável. Durante a Black Friday 2024, a Havan foi a marca com maior engajamento no varejo nacional. O post mais viral da campanha ultrapassou 826.958 interações no Instagram, com um índice de engajamento recorde de 96,2 por 1.000 seguidores. O vídeo da JoJo recebeu mais de 700 mil likes, com mais de 219 mil interações, transformando uma polêmica em um dos maiores sucessos do ano. Conectar celebridades, construir uma plataforma de meme marketing e gerar resultados reais de venda se tornou a fórmula de sucesso que a Pulse ajuda a Havan a evoluir todos os dias. A gente tem um time dedicado para isso com ele. A gente também faz as versões, ele usa, um dos clientes que mais usa bem o GeoFast, que é o quê? A característica da Havan, cada loja é o seu próprio depósito. Não tem um envio de um depósito central. Então, quando no passado ele fazia uma campanha nacional, que era o que ele fazia, um filme nacional, escolhia lá um jogo de prato que estava na oferta, ia para a TV, aquele jogo de prato ia estar ali em 60% das lojas, tinha 40% de ruptura. Imagina você fazer um investimento de marketing que 40% das lojas talvez aquele item não tivesse. Hoje a gente tem uma ferramenta que a gente recebe um shortlist de ofertas deles, eles apertam um botão, em 15 minutos eu gero 170 campanhas diferentes, uma para cada loja, respeitando o estoque de cada loja. Parece bobo falar isso, mas no modelo antigo era inviável fazer um negócio desse. A tecnologia tornou possível. Aqui também é um framework que eu gostaria de deixar com vocês. Dentro do livro eu considero esses 4 eixos para todo profissional de marketing extremamente fundamentais. O repertório, não adianta ter tecnologia sem repertório cultural, não adianta ter tecnologia se você for um curioso, se não entender o domínio tecnológico, não adianta não ter sensibilidade criativa e eu preciso ter mentalidade de execução. Eu falo que uma boa ideia vale 10 centavos. O sucesso de cada uma do que eu compartilhei com vocês, vocês concordam que foi a capacidade de execução, não foi a ideia? Então, eu falo bastante disso e esse framework eu fiz um questionário que é muito legal, então todo mundo vai ganhar o livro, porque daí vai estar um detalhado e aqui nesse capítulo desse framework tem um negócio muito legal, é um questionário que você responde para você entender em que estágio que você está nesses 4 pilares. Então, quando você responde o questionário, já vai te dar a pontuação se você tem domínio tecnológico, se você tem repertório cultural, e aí aonde você estiver numa posição mais fraca, já tem uma recomendação, o que você faz para acelerar a posição que você está. Tá? E aqui eu encerro, não deu tempo de eu falar de todos os frameworks, mas eles estão aí, e eu deixo de presente para vocês. Na jornada nossa de 18 meses do Master, a gente vai trazer uma infinidade de cases adicionais, sempre fundamentando como a gente opera, qual é o processo que dá resultado, como você navega nesse processo, como você extrai valor disso, sempre com muitos cases. A gente fez um trabalho, o Moradas testou, né? A gente vai lançar aqui para vocês uma tese nova, que eu acredito que é super pertinente com essa nova era, que eu chamo de era da hiperfragmentação. Então, tudo que a indústria da comunicação ensinou até hoje vai virar lixo, porque o jogo vai mudar de uma velocidade tão grande que você tem que ter já uma visão nova de como estruturar. Eu falo lixo, assim, a gente tem que respeitar os fundamentos, né? Eu respeito muito cada um deles, mas através desses fundamentos você tem que ter uma nova visão para enfrentar esse novo universo da integração da tecnologia com o marketing. E eu venho desenvolvendo um novo modelo que eu chamo de Hypercube, que vai ser pela primeira vez aqui no Master que eu vou dividir isso com o público, que é a visão de futuro, como que você enfrenta os próximos 10 anos com essa hiperfragmentação da comunicação. E a gente vai compartilhar isso com vocês. Obrigado pela atenção, eu vi aqui meu indicador se o papo é bom ou não, essas pessoas pegam no celular, não vi ninguém pegando no celular, então acho que o nosso papo foi bom.